Os cafezais sofrem com o clima do Brasil. O calor e a irregularidade das chuvas castigam as plantações no país, que é o maior produtor e exportador mundial do grão. Com uma produção estimada de 55 milhões de sacas de café em 2024, mais de um terço da produção mundial, a produção brasileira dita o ritmo dos preços internacionais. Produtores vivem dias e tempos difíceis. Essa mudança climática, hoje ela está interferindo demais na nossa produção. E produtor que não se atentar para isso, dificilmente vai continuar na atividade. Frente ao clima adverso, alguns cafeicultores estão testando estratégias alternativas como solução. Em Divinolândia, município cafeeiro de São Paulo, o produtor Sérgio usa uma técnica milenar para combater o calor: plantar os pés de café à sombra das árvores. É uma planta que veio de origem africana, né? De para subbosque, tudo isso. Então aqui, quando ela vê isso aqui, ó, ela encontra aqui o ambiente que ela queria. Eu estou fornecendo a ela o ambiente dela, nada mais. Com a mudança climática, especialistas destacam que alguns cultivos são transferidos para outras regiões. Esta é uma transformação no mapa agrícola brasileiro. Nós estamos falando aqui de insegurança alimentar, né? Porque a partir do momento que você tem uma quebra das safras por conta do aumento do calor, quer dizer, elas não resistem, primeiro que você começa a ter uma imigração, uma migração da agricultura do centro do Brasil, da região mais quente, do centro-oeste, da região do Pantanal, do Nordeste, isso migrando para o sul do país, que é uma região mais fria. Esse é um ponto. O outro ponto é que determinadas safras têm que fazer essa migração porque elas não vão resistir a uma temperatura mais elevada. Então já há estudos para o feijão, para o arroz, para o café. Café, por exemplo, está migrando para o sul por conta de temperaturas mais elevadas na região mais central do continente. Então tudo isso no futuro vai passar por uma reconfiguração onde você vai ter novas áreas de plantio que não são as atuais utilizadas hoje. E mesmo que parássemos de emitir gases de efeito estufa hoje, os impactos ainda seriam sentidos por muitas décadas. Então os gases de efeito estufa, eles permanecem, por exemplo, a questão do carbono, por 100 anos. Então a possibilidade do planeta absorver isso já foi rompida, porque o que nós estamos vivendo hoje é um rompimento da capacidade do suporte do planeta de se equilibrar diante das emissões que são provocadas pela espécie humana, pela matriz fóssil que nós temos, né? Então não há possibilidade de um equilíbrio do planeta nessa situação. Nós aqui temos que nos adaptar deixando de emitir gases de efeito estufa, senão nós vamos colher as consequências. Não é opinião, é ciência, é evidência, é a ação humana que tem provocado esse desequilíbrio. É uma ação humana, sem dúvida. Você tem questões que podem aumentar o aquecimento do planeta, mas nós vivemos uma realidade do antropoceno, que a quantidade de emissões provocadas pela humanidade, ela atingiu uma proporção que ela começou a afetar os ecossistemas vitais do planeta. Quer dizer, a humanidade atingiu uma capacidade de ação que ela acabou extrapolando os limites aceitáveis de alteração. A crise climática não é só ambiental, ela também é uma crise de saúde. Crianças e idosos são os mais frágeis. O aquecimento eleva a temperatura e a umidade do ar. Corpo mais quente e com mais dificuldade de transpirar. Os extremos das idades, os idosos pela própria envelhecimento e, consequentemente, uma dificuldade maior de manejo de líquidos no seu organismo, e o bebê pequeno, exatamente pela sua imaturidade e também pelo excesso de água corpórea proporcionalmente com um adulto saudável, são os grupos que mais sofrem com aquecimento. As crianças
com desidratação, com diarreia, e os idosos muitas vezes apresentando mais infecções urinárias, mais cálculos, pedra nos rins em função da desidratação, aumenta a incidência também com o calor. Há uma dificuldade de hidratação dessa população mais velha, levando a alterações de confusão mental, alterações do próprio cognitivo dessas pessoas. Então, o impacto relacionado à saúde, especialmente ao calor, atinge de maneira desproporcional os extremos das idades. Quando você tem uma temperatura acima de 36 graus, acima do corpo humano, e fora do organismo você tem um nível de umidade muito elevado, isso pode acontecer devido a mais evaporação de água, fica difícil para o organismo fazer uma troca de calor para ele refrigerar. E nessa condição, o organismo começa a colapsar internamente, os órgãos vão colapsando. E esse fenômeno, né, que é uma associação entre nível de calor e temperatura externa e mais temperatura do organismo e mais umidade, pode levar a uma situação de quebra das condições vitais. No ano passado, o Ministério da Saúde da Tailândia confirmou que 61 pessoas morreram no país por causa do calor extremo. Em abril, durante quase uma semana, as autoridades da capital Bangkok emitiram avisos diários da temperatura. Em alguns momentos, a sensação térmica foi superior a 52 graus. Eu sinto quase como se fosse desmaiar quando trabalho ao ar livre ultimamente, mas não consigo escolher, não tenho outras ocupações. Às vezes sinto tonturas, mas ainda não como se estivesse desmaiando. Beber água gelada pode ajudar. Os brasileiros também sofrem com as altas temperaturas em todos os cantos do país. Moradores de Porto Alegre enfrentaram uma onda de calor em fevereiro deste ano. Os termômetros bateram recorde, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, marcando 40 graus. Tá difícil, de fato, sol de quase 40 graus aqui em Porto Alegre. Mas é o trampo que o cara tem, é o corre do cara fazer o dinheiro. E é isso, é se hidratar e trabalhar. O aumento da temperatura afeta o avanço de doenças. Dengue, Zika, chikungunya estão se espalhando. As mudanças climáticas que o planeta vem enfrentando têm afetado a saúde da população mundial de uma maneira geral em diversos aspectos. Desde a questão da desidratação, ou seja, o aumento das temperaturas, o aumento de número de mortes por pessoas por desidratação, até questões relacionadas à disseminação de vetores, transmitores de doença, como, por exemplo, a dengue, a febre amarela, o oropuche, a zika vírus e a chikungunya. Associado, obviamente, a catástrofes, né, como enchentes, como secas, que também, vamos dizer, contribuem para que a insegurança alimentar de muitos que vivem em regiões, especialmente com maior vulnerabilidade, sofram os impactos desse aquecimento global. Ou seja, as mudanças climáticas atingem individualmente e coletivamente toda aí a saúde da população mundial. O número de vítimas aumenta, mas a resposta ainda é tímida. Há também a questão da justiça climática. As populações mais vulneráveis, que historicamente menos contribuíram para a crise, são as que mais sofrem os impactos. Políticas públicas precisam garantir que a transição ecológica seja também inclusiva. O Brasil está comprometido em sair da COP30 com o mapa do caminho para atingirmos 1,3 trilhão. Além disso, todo um esforço voltado para criar sinergia entre as três COP. A COP do clima, a COP da biodiversidade e a COP da desertificação. E um programa que é de implementar as decisões já tomadas. Será que o Brasil está pronto para liderar a mudança? Enquanto o planeta esquenta, outra pergunta permanece. O país está preparado para enfrentar essa nova realidade? Por enquanto, há metas. O Brasil já apresentou sua NDC,
aqui está propondo uma redução entre 59% a 67% das emissões para todos os gases e para todos os setores da nossa economia. O Brasil quer estar liderando pelo exemplo, porque nós temos também uma meta de desmatamento zero, já conseguimos uma redução de desmatamento de 45% na Amazônia, de 77% no Pantanal, segundo os dados do DT, e uma redução de 47% no Cerrado, além de 26% aqui na Mata Atlântica. Mas para especialistas, o Brasil ainda não está no caminho da resiliência climática. O Brasil não está preparado. O Brasil é muito vulnerável. O Brasil é vulnerável na Amazônia, o Brasil é vulnerável no Pantanal, no Nordeste, né, na região da Caatinga. E nós temos que trabalhar, principalmente, uma perspectiva de atenção, de preparo das comunidades para os eventos extremos. Porque não basta você avisar que você vai ter uma chuva intensa ou vai ter um episódio de muito calor. É preciso ensinar a comunidade a lidar com isso. Ela tem que saber o que ela vai fazer, ela tem que saber que em caso de rota de fuga, para onde ela vai se abrigar, não é? Então, o grande problema que se coloca hoje é você trabalhar alerta precoce, que o alerta precoce é meteorologia dizendo vai acontecer, comunidade provendo a resposta. A crise climática é real, o desmatamento também. A derrubada da floresta na Amazônia Legal aumentou 68% em janeiro de 2025 em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo o Sistema de Alerta de Desmatamento. Os números servem como alerta para a necessidade de fortalecer as ações de monitoramento na região e firmar políticas que incentivem a proteção e o uso sustentável da floresta. Nós temos que melhorar. Nós temos que melhorar, não há outra solução. Se nós chegarmos em 2050 com 2,5 graus, nós podemos disparar, o em inglês chama tipping points, que a gente vai perder a Amazônia, joga 250, 300 bilhões de toneladas de gás carbônico, a gente vai descongelar grande parte do chamado permafrost, né, o solo congelado da Sibéria, norte do Canadá. A Amazônia ela é o pulmão do mundo. É um conceito errado do ponto de vista biológico, porque o nosso oxigênio, na verdade, vem dos oceanos, mas a floresta ela tem um papel primordial na regulação do clima do mundo. Né? E até tem uma questão muito bacana que é romântica até, que o movimento de rotação do planeta pega todos aqueles sais e nutrientes do deserto do Saara e através das correntes de ar e oceânica vão trazer aqui para o Brasil. Então esse ar que está passando pela Amazônia e caindo na forma de chuva acaba nutrindo essa floresta. Essa floresta nutrida tem aquelas árvores muito altas que a gente conhece e que transpiram muito. Né? A planta também transpira, a gente vive esquecendo isso, achando que ela só produz oxigênio, mas ela também transpira, é um ser vivo. E nessa transpiração ela enche de umidade esse ar. Então, esse movimento, esse ar úmido, pela formação geológica da América do Sul, então esse ar ele bate ali na Cordilheira dos Andes, vem até o Rio Grande do Sul, sobe para o litoral norte e nordeste do Brasil. Então você tem ali todo um redemoinho climático que lentamente ajuda, inclusive, a esfriar toda a temperatura do mundo. E também perdemos a cura para doenças. Para o biólogo, é na natureza que encontramos tratamento. Recentemente nós passamos por uma pandemia, vírus. E surgem notícias que na natureza tem vírus em cavernas e tudo mais. A biodiversidade, ela tem vírus, mas ela também tem a
cura. Então, remédios, por exemplo, para tratamento de câncer, para tratamento de doenças hoje graves, elas estão lá nessa biodiversidade. Para você ter uma ideia, nós cientistas não sabemos ainda a quantidade de espécies e quais são que tem, por exemplo, na Mata Atlântica, na Amazônia, no Pantanal. Então, a biodiversidade, a riqueza dessa biodiversidade, ela também está incorporada nesse material genético, material que pode desenvolver moléculas para novas drogas de cura. Mas o que se vê é o colapso climático, um desequilíbrio ambiental que já começou e exige medidas urgentes. Um relatório da plataforma de monitoramento MapBiomas revelou que o Brasil enfrenta uma redução contínua na superfície de água por causa da exploração da terra e eventos climáticos. O país contém 12% da água doce do planeta, especialmente na Amazônia, e perdeu 2% do território coberto por água. Essa é uma tendência constante. Desde 1985, a área dos rios e lagos do Brasil teve uma redução de 15%. Quase 2/3 da superfície de água do país estão localizados na Amazônia, que desempenha um papel crucial na regulação do clima local e mundial, por causa da capacidade de absorver dióxido de carbono. Atingida por uma seca extrema, a região perdeu quase 4% dos recursos hídricos no ano passado, em comparação com a média histórica. Este fenômeno é consequência de secas, superexploração dos aquíferos, desenvolvimento urbano ou modificação de canais naturais. Bem, a maior dificuldade é o transporte, né? Fica longe para trazer o produto, trazer o alimento e a água aqui para a gente beber também. As pessoas idosas não conseguem acessar aí o rio, né? O Pantanal foi o bioma mais afetado, com 61% de perda da superfície da água em relação à média desde 1985. Os incêndios que devastaram a maior área úmida do planeta aceleraram essa redução. Vários estudos, nós publicamos um estudo agora, alguns meses atrás, na revista Nature, que mostra que se continuar aquecimento global e também a gente não parar totalmente o desmatamento, a degradação e os incêndios, até 2050 a gente terá passado do ponto de não retorno. Mas não estamos de mãos atadas. Há caminhos possíveis e viáveis. Para frear o aquecimento e proteger vidas, não basta só diminuir os impactos. É preciso transformar, mudar o modelo, apostar em ciência, inovação e em políticas públicas. Rever prioridades e redefinir como será o desenvolvimento e também o consumo. Reduzir, mitigar o impacto da mudança climática. Então, quando eu digo mitigar o impacto da mudança climática, é dizer, bom, o problema está aí, nós temos que nos enfrentar para não sofrer muito. Então, aí que vem, por exemplo, políticas como o Plano Nacional de Adaptação, no qual, se o clima está mudando, nós temos que nos adaptar. Por exemplo, se o clima está ficando mais seco, a Embrapa está desenvolvendo variedades de sementes de feijão de milho que resistem climas secos e quentes. Como consequência da mudança climática, você pode ter elevação do nível do mar.